Glória a Deus. Saúdo, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite. Pastor Vagnaldo, nosso dirigente, pastores aqui com a gente também, pastor Eliseu, pastor Antônio Neri, que estará ministrando a palavra, toda a igreja do Senhor, sejam todos bem-vindos, o presbítero Luciano também aqui na frente, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis capítulo 13, versículos de 7 até o 11. Que diz o seguinte, tem um título aqui como Abrão, ele ainda não era Abraão, né? Era Abrão e Ló separam-se. O versículo 7 diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda. Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. O versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Amém? Estava meditando nesse texto e eu quero ser breve, né? Depois a gente vai estar passando para os louvores, a palavra principal. E o Senhor me ensinava algumas coisas aqui para a gente refletir com esta separação, né, entre Abrão e Ló. E Ló, quando ele resolveu fazer aquela escolha, primeiramente ele ficou encantado no que ele viu. Às vezes nós ficamos encantados com alguma coisa que a gente vê. E ele achou melhor aquela opção naquele momento. Eu vou escolher, né, essa campina aqui. Talvez ele não orou a Deus. Talvez em algumas decisões da nossa vida nós não oramos a Deus. E vamos escolhendo o que a gente acha melhor. Talvez ele não orou a Deus, e infelizmente foi para uma terra arrasada, e depois o Senhor destruiu ali aquelas localidades, Sodoma e Gomorra, e a circunvizinhança ali. Mas ainda ele conseguiu escapar. A sua mulher foi transformada numa estátua de sal, mas ainda ele conseguiu escapar. E se fosse Abrão, que ainda não era Abraão, se Ló tivesse escolhido outra, né, outro lado, e fosse Abraão para aquele lado, nós não sabemos. Poderia ser diferente? Poderia, mas o poderia aqui não entra mais em campo. Poderia já ficou no passado. E tudo quando a gente usa essa palavra poderia, não dá para a gente mudar mais, porque já ficou no passado. Se eu puder, não dá mais, poderia, já ficou no passado. Então, se fosse Abrão, poderia ser diferente, poderia, mas a gente não pode mudar mais nada. A gente não conhecia, a gente não ia saber o que poderia acontecer. São coisas que a gente não sabe, e a gente às vezes não sabe o que a gente não sabe. Isso também é interessante.
e que nós possamos orar por nossas decisões. Em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos orar pelas nossas decisões. E para fechar com Cristo aqui nessa noite, vamos pedir uma mente cristã para o nosso dia a dia. Quando nós pedimos uma mente cristã, uma mente em Cristo, e orando nas nossas decisões, as nossas escolhas vão ser certeiras. Ainda que possamos passar por alguma dificuldade, como foi pregado aqui no último domingo, sendo às vezes confrontado, sendo às vezes se colocando num confronto com alguém, mas nós vamos superar e nós vamos vencer, pois nós vamos estar buscando ao Senhor com uma mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Gostaria que o presbítero Luciano fizesse essa oração, orando por esta palavra, por este culto. Agradecemos a presença de todos. Como eu falei, na sequência o louvor estará aqui entoando louvores. No segundo louvor a gente vai estar recolhendo a oferta. Caso você precisar, ali atrás nós temos uma aguinha geladinha, os nossos banheiros ali ok para você poder usar. Amém? Presbítero Luciano. Amém, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, ao que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. A Ele toda a honra, toda a glória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu
Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor. Ele é poderoso para me guardar, para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor. Ele é poderoso para me guardar, para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. 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 Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque se temos a vitória, porque Tu és o nosso general. O Senhor sempre está à frente das nossas batalhas, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque podemos apenas tomar posição, ficar firmes, porque a resposta vem de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. eu navegarei. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Te louvamos, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Espírito Santo, venha nos avivar, Senhor. Venha vivificar a tua obra, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, Louvado. louvado seja o Senhor. Se te achas salvo ou em vez, se estás débil, oprimido e sem vigor, Rende-te à presença. rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos, Senhor. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, Louvado. louvado seja o Senhor. Se te achas salvo. Se te achas salvo ou em vez, se estás débil, oprimido e sem vigor, Rende-te à presença. rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença. Doce
te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, seja louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua doce presença neste lugar. Tu és fiel, Senhor. Já podemos sentir a tua presença neste lugar. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento tão precioso na tua presença, Pai. Como disse o salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que em outros lugares 1000 dias, Senhor, ou mais. Senhor, fala conosco, Pai. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor esteja usando a vida do pastor Antônio Nery, Senhor. Fala conosco através da vida dele, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou na mente, no coração dele. Que o Senhor venha testificar aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra, porque é ela que aumenta a nossa fé. É através da tua palavra que nós somos aperfeiçoados, somos moldados conforme a tua imagem. Queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Nos ajuda a ouvir a tua palavra, a guardá-la em nosso coração para não pecar contra ti. E não somente isso, Senhor, mas também praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. A graça e a paz. Graça e paz. Melhorou um pouquinho. Estava sem o retorno aqui. Amados, podem tomar assento. É muito bom estar na casa de Deus. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntamente com vocês. Essa água aqui é minha? É para mim? Está com pouco uso? Tá? Obrigado. Amados, para quem esteve aqui na semana passada, eu falei um pouquinho da nossa experiência em Filadélfia, do nosso chamado, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, do quanto nós temos a alegria de poder fazer parte desse povo, de um povo que foi escolhido pelo Senhor. Ser escolhido pelo Senhor é algo extraordinário. Os apóstolos, quando ouviram aquele chamado, se sentiram extremamente maravilhados e honrados, porque no período em que Jesus viveu, era muito difícil alguém como aqueles homens pescadores ser aceito por um mestre, e o próprio Jesus os chamou para que o seguissem, e tamanho foi o convite que, à medida que Jesus chamou, eram homens ocupados, eram empresários da área de pesca e deixaram tudo para seguir ao Senhor. Hoje as pessoas não têm noção do que aqueles homens fizeram. Parece que é algo simples. Imagine você que tem família, que tem o seu emprego, de repente deixar o seu emprego e em alguns momentos deixar a sua família para acompanhar alguém. Nós não pensamos assim, né? Dificilmente nós nos colocamos no lugar dos apóstolos. Agora, imagine alguém com um perfil diferente dos apóstolos, que é o perfil do apóstolo Paulo. Alguém que, além de empresário, era inimigo do Evangelho, era inimigo de Cristo. E tem um encontro com esse Cristo e ele o chama de uma forma muito violenta, porque para um homem com o perfil de Paulo, era necessário Jesus agir como agiu. E o que nós podemos deduzir com isto, é da forma que o Senhor chamou a cada um de vocês, assim como chamou a mim,
para um trabalho especial, para uma obra especial. O Senhor que chamou é o mesmo que diz que estará sempre conosco todos os dias até a consumação do século. E como nós ouvimos hoje, nós somos chamados para sermos moldados, para parecermos com Cristo. Esse é o projeto de Deus o Pai, e é um projeto até o último dia de cada um de nós. Amados irmãos, nós vamos compartilhar com vocês o texto em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu vou usar uma versão Nova Almeida atualizada. Filipenses 2, vou fazer a leitura do verso 12 ao 18. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18. O texto já está aí no mural. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus, a quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a boa vontade, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, podereis me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vocês oraram pela minha vida e eu quero orar para que vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar. Só peço uma gentileza, dá um pouquinho mais de retorno, para eu ouvir um pouquinho mais da minha voz. Ó Deus, nós te louvamos e te enaltecemos. Te bendizemos, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é quem vivifica as nossas vidas. Somos dependentes, ó Pai, de Ti e esperamos em Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, pois nós somos dependentes do Teu agir, Espírito Santo. É o Senhor que conhece intimamente a cada um de nós, e a Tua palavra, ela é poderosa, a partir do momento que o Senhor efetua em nós o querer como Tu realizar. E em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Nós fizemos a leitura em Filipenses. O apóstolo Paulo escreve para essa comunidade. É uma comunidade que Paulo tem muita alegria em passar e comunicar com eles aquilo que Deus havia dado a ele. O apóstolo Paulo conviveu com essa comunidade e agora participando à distância, ele fica sabendo de como aqueles irmãos estavam em Cristo e ele escreve algo que aparentemente parece um tanto estranho quando ele fala a respeito da salvação, de participar, de cooperar para a salvação, como se a salvação já não tivesse sido alcançada, como se o papel e a obra de Cristo não fosse realizada. O que Paulo está utilizando, qual é a linguagem do apóstolo Paulo para essa comunidade? E ele assim descreve, ele vai falar nos versos seguintes, ele fala, façam tudo, no verso 14, façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas.
Como eu falei desde o início a respeito do chamado, Jesus nos chamou, Ele nos escolheu. E cada um de vocês, assim como eu, temos um chamado específico. E como não existe uma outra função no reino a não ser servo, só existe essa função, não tem outra, ou senhor ou servo. Como nós não somos senhor, todos somos servos. Porém, para que nós sejamos servos úteis, precisamos nos esforçar um pouco. Porque enquanto estivermos fazendo aquilo que é comum, aquilo que estiver ao nosso alcance, estamos ainda no módulo servo inútil, fazendo apenas aquilo para o qual a nossa capacidade, o nosso tempo, o nosso interesse nos leva a fazer. E a partir do momento em que nós entramos no outro módulo, no módulo servo útil, nós vamos inserir na nossa vida e na nossa jornada um ritmo um pouco maior, atitudes com mais intensidade, procurar fazer aquilo que está além daquilo que era habitual nós fazermos. Eu comecei há alguns anos atrás uma oração pedindo que o Senhor fizesse de mim um pastor em excelência. A princípio eu comecei a minha oração pedindo: Senhor, faz de mim um pastor em excelência. Eu já estou pastoreando, já estou como pastor há 25 anos. O Senhor tem trabalhado na minha vida e eu sei que vai continuar trabalhando enquanto Ele me der a vida. Mas eu comecei a pedir, direcionado a Jesus, porque Ele é o sumo pastor. Então na minha oração eu dirigi ao Senhor: Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. Eu preciso que o Senhor me mostre o que é ser um pastor em excelência. O que é ser um pastor para cuidar do seu rebanho. Durante a minha vida, a maior parte da minha vida, eu fui pastor auxiliar. Durante muitos anos em Filadélfia, mais de 15 anos, eu fui pastor auxiliar. Fui um dos pastores em Filadélfia sede. Nós temos o pastor Davi, que é o pastor administrativo. O pastor Eliseu é o pastor que cuidava do patrimônio, do grupo de obreiros, dos diáconos, do diaconato. Eu fiquei responsável pelo ensino, missões e evangelismo. Então, durante muito tempo, e um outro pastor, que era o pastor Rogério, também era professor, e durante um período nós tivemos o pastor Luiz Guedes conosco, que também trabalhava no evangelismo e missões. E nós dividíamos, cada pastor pregava um domingo na sede. Mas durante a semana todos tínhamos trabalhos diferenciados. E dividimos a tarefa também, a liturgia do culto aos domingos também era dividida entre nós pastores. Foi um convívio pacífico durante muito tempo. Convivendo 4 pastores numa mesma igreja não é algo fácil. Porque todos têm o seu temperamento, a sua personalidade. E como nos sujeitar ao nosso líder. Mesmo que em alguns momentos nós divergíamos, mas porém nós mantínhamos a nossa postura de servos. Estávamos ali para servir aquela comunidade. E passado esse tempo, o Senhor proporcionou que o pastor Eliseu viesse para Santa Catarina. Foram 2 anos de um período de oração intensa entre eu e o pastor Eliseu. Nos juntamos para orar, nos juntamos para caminhar. Foi um período de muita intensa oração. E em 2016 o pastor Eliseu veio com a família para cá. Foi uma decisão muito importante, uma mudança radical. No ano seguinte eu fiz a mesma mudança para a Bahia. Mudei muita coisa na minha vida, na minha família, foi uma mudança radical. Nós saímos do espectro daquilo que era habitual para entrarmos no espectro daquilo que seria o sobrenatural, daquilo que seria o excelente. Mas eu não tinha ideia do quanto o Senhor iria trabalhar na minha vida, mudar muita coisa no meu ritmo de pensar, no meu ritmo de ser. Eu comentei no trajeto com o pastor Eliseu que eu trabalhei a minha vida inteira na área de radiologia em hospitais de grande porte. E chegou um momento em que eu trabalhava num hospital que eu tinha 2 aparelhos à minha disposição. Então se colocava um paciente em uma sala, eu virava e fazia um atendimento e do outro lado já estavam colocando outro paciente. Então eu tinha que atender um desse lado e virar a cadeira e atender o outro. Enquanto terminava já estavam colocando outro paciente com outra complexidade.
Então a minha vida foi muito agitada, trabalhando no hospital de primeira linha, o Hospital do Mandaqui, é um hospital que atende politrauma, hospital que atende traumas de grande monta, um hospital que tem heliporto, que chegava helicóptero da polícia com politrauma. Então quando chega um politraumatizado no hospital, mobiliza toda a emergência do hospital. Então eram pacientes que eu tinha que fazer exames do crânio aos pés. E a minha vida era muito agitada por conta de toda essa agitação. E aí eu fui morar numa cidade, em Poções, que não tem nenhum hospital de grande porte, não tem nada dessa agitação. Aí chega um paulistano todo agitado, numa cidade que o povo tinha um ritmo diferente, um pensar diferente, eu estou lá a 200 por hora, empurrando a igreja. Quando na realidade, irmãos, quem tinha que ser tratado era eu. Qual era o meu pensamento? Eu vou colocá-los no meu ritmo. Afinal de contas, eu sou paulistano e agitado. Então vou agitar a igreja. Esse era o pensamento. Mas o dono da obra, o dono da igreja chegou e puxou o meu freio. Falou: meu amigo, não é assim que funciona. Quem tem que ser moldado é você, não a igreja. Imagine o choque. Um paulistano agitado, que muitas vezes parte da minha vida, para quem é plantonista, eu fui plantonista há muito tempo, e plantonista 24 horas, entrava às 7 horas, só saía às 7 horas do outro dia. Você amanhece no hospital, come, almoça, janta, dorme por lá onde dá. E em pronto-socorro é muito bom, porque você vai dormir, às vezes debaixo de uma mesa, coloca um colchonete, tem uma mesa vaga, você deita ou em cima da mesa, onde tiver espaço. E 3, 4 horas da manhã a pessoa está te cutucando, tem paciente, você tem que levantar. Você acaba de atender um paciente, você fala: agora eu vou dar um cochilo. Você, quando se arruma, tem outro paciente. E isso, eu só de contar, vocês já estão estressados, não estão? Eu só estou contando, vocês já estão estressados. Então imagine alguém te cutucar quando você pensa que vai descansar. 3, 4, 5 horas. E quando você está a pior parte para quem é plantonista é quando você fica esperando o colega pegar o plantão. Porque se o colega não vier pegar o plantão, você tem que dobrar mais uma vez. Porque ninguém pode abandonar um hospital. Quem vai ser prejudicado não é quem atrasou ou chega depois. É quem está no plantão é que não pode sair. Se alguém abandonar o plantão, é gravíssimo. Então a maior pressão de quem é plantonista é esperar o colega chegar e assumir o plantão. Então essa era a pior fase. Amanheceu o dia e aí eu começava a orar: Senhor, manda esse amigo, não deixe ele se atrasar, para que a gente possa entregar o plantão. Essa é a vida de um plantonista, de um pastor em São Paulo, agitadão, E o Senhor me manda para um lugar abençoadíssimo, onde as coisas mais agitadas que tem é o pessoal com carroça, passando a 200 por hora. Eu poderia imaginar que o que eu pedi em oração seria desaceleração? Não, porque eu estava pedindo: Senhor, faz de mim um pastor em excelência, o que vem a ser pastor excelência. Eu não tinha a menor ideia, eu achei bonito a frase. O que é ser pastor em excelência? Quando eu fui estudar para entender o que é ser excelente, excelente é alguém que faz além da obrigação. Alguém que é excelente é alguém que vai muito além daquilo que era necessário fazer. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, a moldar o meu caráter, a mudar o meu temperamento, a mudar o meu pensamento para eu me enquadrar numa nova terra, num novo lugar, com um novo pensamento e servir a eles como se deve servir a alguém que Jesus ama. Porque afinal de contas, a função de um pastor é ser servo de todos. O pastor é o primeiro a chegar, o último a sair. Se estiver chovendo, as pessoas vão mandar um recadinho e falar: pastor, hoje está chovendo. Mas ninguém espera que o pastor diga: olha, hoje está chovendo, eu não vou. Se um pastor fizer isto, provavelmente os irmãos vão falar dele na oração: Senhor, dá um jeito no meu pastor, como é que pode? Choveu, ele não apareceu, está frio, ele não foi. Só porque ele está com uma gripezinha, só porque ele está com a pneumoniazinha, não quer ir mais para a igreja. Imagine. Agora, a igreja, se tiver gripada, não, resfriado, nem é gripe, resfriado, já não vai falar assim: pastor, o senhor sabe, né? Pronto. É assim, irmãos. Mas a vida de um líder não é desse jeito. Porque o líder
ele tem que enfrentar e tem que tudo fazer para a glória de Deus. Quem faz? Quem trabalha? Nós efetuamos uma parte, mas a melhor parte quem faz é o Senhor. Em 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Aí está a chave de qualquer trabalho, aí está a chave de qualquer chamado, seja você para cuidar do que for que a igreja precisa, é por cuidar das crianças, é grupo dos jovens, é líder das mulheres, não importa o que seja, aquilo que foi dado a você a fazer, faça-o em excelência, porque aquilo que nós fizermos não é para nós, mas é para o Senhor, e é para reverter glória ao Senhor. Significa dizer que eu tenho que me esforçar para ser o melhor pastor possível, ser o melhor presbítero, o melhor diácono, o melhor cantor. Não importa o que seja que Deus te pediu, mesmo que seja você não tenha cargo nenhum, mas de repente o Senhor te chamou para você ser aquele que luta nas madrugadas. Você foi chamado para ser um intercessor, para ser uma intercessora. Você foi chamado para trabalhar na área de ajuda. Você foi chamado para trabalhar na área social. Você é uma pessoa que não pode saber que ninguém está com uma doença. Você já vai lá visitar. Então você tem um coração voltado para a obra. Você acompanha as pessoas. Se tem alguém que se afasta, você vai lá visitar. É um chamado. Não pensa que só quem está aqui com o microfone é que tem chamado. Cada um de vocês tem um chamado específico. Se ainda não detectou, faça isso, faça uma análise. Senhor, qual é a área que o Senhor tem me chamado? Eu levanto pelas madrugadas e oro por todos aqueles que eu lembro, então você é intercessor. Senhor, alguém está com necessidade, eu não tenho problema em tirar o dinheiro do banco e ajudar. Então você está trabalhando na área social, você é uma pessoa que está desenvolvendo o amor. Esse é um dos principais dons, o dom do amor. Então você, olhando pelo lado aplicativo da igreja, aquele que ajuda, tem o melhor e mais superior dom. É superior aos pastores, é superior aos cantores. Se Deus te chamou para essa área, o seu dom é um dom de excelência, porque o amor, ele excede tudo, e são poucas as pessoas que querem se dedicar a essa obra. Muitos querem um lugar talvez de destaque, porque está aparecendo, mas quem trabalha na área do amor é uma pessoa que não aparece, às vezes faz as coisas e não quer nem que alguém diga. Vai lá e leva uma oferta para um irmão que está necessitado, faz uma feira e leva para o irmão, vai lá, coloca leite na porta daquele irmão, daquela irmã. Esse é um trabalho de excelência e é um trabalho que deveria ser incentivado. Mas nós temos o mau hábito de achar que quem está em evidência que é o melhor trabalho. Mas saibam vocês que o chamado pastoral é para ser servo e ser servo de todos. Se assim não for, nós não estamos na função correta. E tudo isso que eu fui aprendendo, que a minha oração fez com que eu alterasse algumas coisas e ainda continuo no processo. E o que eu fui aprendendo é reconhecer as necessidades da igreja. O Senhor me chamou para trabalhar com outros líderes na nossa cidade. Eu trabalho em Poções com pastores. O Senhor me colocou homens para eu trabalhar juntamente com homens de Deus que estavam passando por dificuldade. Em São Paulo eu não trabalhava nessa área, trabalhava na área do ensino, sempre foi o meu chamado ensino, e é algo que eu faço há muitos anos, não somente na teologia, mas como eu já citei para vocês aqui, na radiologia também, fui professor de radiologia há muitos anos. E o Senhor me chamou para trabalhar com líderes da cidade em Poções. E não pense vocês que era para eu dar conselho. Sabe para que o Senhor me chamou? Para eu me ajoelhar e orar com esses pastores 1 hora e meia. Todas as semanas eu me reunia com um pastor ou 2
e orava por esses pastores juntamente com eles, até que esses pastores se levantavam, estavam bem, e ali um deles passou por algo muito terrível. Um dos nossos pastores, a filha estava gestante, teve um bebê, e ela teve Covid e veio a falecer, uma jovem de 30 anos de idade. Esse pastor só tinha a única filha. Antes de acontecer essa tragédia, eu já estava com esse pastor há 2 meses orando com ele no gabinete dele. Eu ia todas as quartas-feiras, ali eu ouvia ele falar, depois nós nos ajoelhávamos e orávamos. E esse pastor pôde chorar nos meus ombros, eu pude aconselhá-lo, pude estar com ele antes da tragédia acontecer, e depois que aconteceu eu estive com ele. E depois, aí que eu fui entender o processo de Deus. Como o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me aproximou desse homem, para que ele não fizesse nenhuma besteira. Imagine vocês perder a única filha. É algo terrível. Cantora gospel, era cantora, uma pessoa aplicada no reino de Deus. Isso faz a cabeça ficar, né? E esse homem, ele foi amparado antes e depois desse acontecido. E eu fui entender qual era o meu chamado. O meu chamado era sentar junto de alguém que precisava ser ouvido e eu ouvir. Era necessário me ajoelhar e chorar junto com quem precisava de acompanhamento. Esse era o excelente na minha vida. Não era para eu estar num destaque, num palanque, pregando em todas as igrejas da cidade, mas era para eu me reunir com homens que necessitavam de ajuda, de amigo, alguém que estivesse ombro a ombro com eles. Isto era o que Deus tinha para a minha vida. Então o excelente para a tua vida pode ser muito diferente do meu, mas na minha vida o excelente era me humilhar, me prostrar, me colocar à disposição para aqueles homens que não têm amigos. Irmãos, pastores são pessoas solitárias, por incrível que pareça. Os pastores são solitários, porque nós não podemos abrir o nosso coração com muitas pessoas, porque alguns podem ficar horrorizados quando o pastor começar a falar dos seus problemas. Nós só podemos falar, geralmente, com um amigo que também enfrenta a mesma área. E eu pude ouvir muitas coisas, muito desabafo desses homens, porque eles precisavam de alguém para ouvi-los. E isso faz toda a diferença. Então, o abrir, estar disposto, deixar que Deus use a nossa vida, é algo extraordinário. E todo cristão está nesse processo. Mas é necessário que nós entendamos o chamado para que e em que o Senhor nos quer na sua obra. Seja você alguém que vai investir financeiramente, amém por isso. Seja você que vai investir na oração, entrar nas madrugadas, interceder, batalha espiritual, excelente trabalho o Senhor tem te chamado. Evangelismo nas ruas, no trabalho, na escola, alguém que chega próximo e fala de Jesus com distinção, alguém que tem prazer em trazer pessoas para a obra, para a casa de Deus. Isso é um chamado maravilhoso. Servir, irmãos, servir. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, estou terminando. 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Reconhecimento de que nós trabalhamos, mas se não for a graça de Deus, se não for a graça do Senhor nos impulsionando, se não for a graça do Senhor abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos despertando para a obra dEle, as coisas não acontecem. Mas é necessário eu estar disponível, eu estar voluntariamente aberto para que o Espírito Santo haja na minha vida. Porque saiba, irmãos, que você e eu podemos fechar a porta para o Espírito Santo. Eu e você podemos falar, ouvir e negligenciar o Espírito Santo. Mas se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito fale ao nosso espírito, o nosso espírito vai ser conduzido e nós vamos conhecer as maravilhas, a graça, a bondade, a misericórdia desse Deus. Porque Ele quer se revelar para nós.
Ele quer se revelar. Eu posso viver esse Cristo, eu posso viver esse Deus. E é o mesmo que a igreja em Filadélfia tem pregado. Um viver em Cristo, o entregar-se para a obra de Deus. Não esperar que os outros venham te elogiar, mas fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Tá bom para vocês? Então eu encerro por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Que Deus continue abençoando esse ministério. Pastor? Graças e paz, amados. Vou fazer como eu costumo fazer depois que eu ministro. Ter uma palavra de oração. Porque a gente às vezes pergunta, né? O que eu vou fazer para a obra de Deus? Eu não tenho. Cada um de nós temos algo para fazer para Deus. Cada um de nós temos lá um talento que ele está às vezes escondido, está ali. Ou às vezes você não quer colocar em evidência, né? Tem aquele que fala assim, mas se eu for colocar em evidência, eu vou, né? Ou eu vou sofrer, ou vou ser perseguido, ou eu vou ser... Não importa. É para Deus. Então vamos orar. Você que sabe que tem um chamado de Deus e está resistindo, é a oportunidade agora de você falar com Deus. Deus, eu quero me libertar e eu quero te servir. Coisas que às vezes nós achamos que não tem importância, e tem importância. Como foi citado aqui. Você ser despertado de madrugada e você acha que, minha oração... Não. Às vezes você acha que Deus só ouve a oração daquele que esbraveja, grita, não. Mas aquele que fecha a porta do seu quarto lá e fala com Deus, como essa oração chega lá. Como Deus atende essa oração. Aquela pessoa que você ora, né, que você nem imagina, e ele foi alcançado porque você orou. Então, por favor, pare-se de se desprezar e coloque-se à disposição do Espírito Santo. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Não menospreze aquilo que você, o talento que Deus deu para você. Você acha que não tem importância? Tem importância. O fato de você abrir a igreja, você acha que é só abrir a igreja. Nada disso. Nada disso. Já cheguei algumas vezes para o culto e a igreja estava fechada. E os irmãos sentados, esperando. Pastor, a igreja não foi aberta ainda. Todo mundo esperando para a igreja abrir. Mas se tivesse alguém lá para abrir a igreja, eles estariam lá, cultuando ao Senhor. Mas abrir a igreja, meu irmão. Às vezes alguém passou direto porque a igreja estava fechada e ele não entrou. É uma alma que deixou de ser alcançada. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fala, Senhor, que eu não resista à voz do Espírito Santo. Abra o seu coração para o Senhor. Nossa ministração de janeiro, eu disse para vocês quantas coisas Deus está fazendo nessa igreja. E Ele não vai fazer através de uma pessoa, não. Ele vai fazer através da sua vida também. Ele não vai fazer só através do pastor da igreja e seus auxiliares. Ele vai fazer através de você. Através da sua vida. Então é o momento de você abrir o seu coração. É o momento de você se render. É o momento de você dar ouvido à voz do Espírito Santo. É o momento de você dizer, eis-me aqui, Senhor. É o momento de você dizer, é o momento de você se apresentar para o Senhor, se apresentar para o seu pastor, se apresentar para a sua liderança. É o momento, então, abra o seu coração para esse servir.
Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor quer fazer muito mais em nós e através de nós. Estamos no último dia do mês de janeiro de 2024. Amanhã estaremos entrando no mês de fevereiro. E sabemos que o Senhor, Pai, tem muitas coisas ainda para fazer durante todo este ano. O Senhor tem muitas coisas para fazer nesta igreja, através desta igreja. Então que nós estejamos dispostos, ó Deus, a abrir nosso coração, colocar a mão no arado, não olhar para trás, não desistir do chamado, não desistir da vocação. Pai, eu oro, use, Senhor, esta igreja. Use cada irmão, cada irmã que aqui está. Use, Senhor, cada jovem, cada adolescente. Cada, Senhor, cada idoso. Que muitas vezes alguns pensam, mas eu estou tão velhinho já estou tão velhinha, mas... Ó Deus, a experiência desse ancião, o que ele pode fazer, Pai, no reino, a sua experiência, a sua caminhada, então que ele possa permitir ser usado pelo Senhor. Pai, usa esta igreja durante este ano de 2024, Pai. Continue, Senhor, usando esta igreja, Senhor Jesus. Cada um que entrar aqui, Senhor, ele possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. De tempo em tempo o Senhor chama a nossa atenção. De tempo em tempo o Senhor nos faz lembrar, ó Deus, do chamado, da oportunidade. Assim como o Senhor fez com Jonas, o Senhor está fazendo conosco. Pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Mas o Senhor nos chama, ó Deus, para o ministério do serviço. Que nós estejamos atentos e abertos para isso, Pai. É a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Se põe em pé. E dizemos juntos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem Jesus. Amém.